aquele cantinho em Yokohama, né, que virou o teu salão de festas. Tá, não vai chorar agora no começo, te acalma, né, irmão? Não! Quando eu recebi a ligação do Fernando Carvalho, eu não tive dúvida. Eu queria jogar num time como o Internacional. Eu queria jogar num time grande no Brasil. Depois eu quero saber de ti também, essa mudança do Muricy pro Abel. Meu vô, Falcão, Figueiredo, e assim, meu pai, Fernandão e Arley, assim, eu... Lá na época que eu jogava no Ceará, o Fernando Carvalho já tinha anotadinho ali meu nome. Aquele time estava montado para ganhar tudo. E como é que é conviver com o Perdigão? Kokugi no undo ga kouei, o Internacional itsumo takakoi kiteiro. E tem que valorizar o Fernando Carvalho e o Abel, porque dificilmente a gente teria ganho alguma coisa sem o Fernandão. Eu acho que quando eu fui preso foi bem engraçado. Pô, que legal. Só que aí veio uma ruptura, né? No momento que entra a atual presidência, gestão, né? Eles praticamente fazem uma limpeza geral, né? De muitos profissionais com muita qualidade, com anos prestado serviço ali no Internacional. Cada copo de mijo que eu tomar vai ser um gol do Sobs. Um cara que é muito criticado, assim, quer dizer, que todos nós pedimos perdão pra ele, é o Gabiru. O Fernandão é predestinado realmente em todos os momentos da trajetória dele como profissional mesmo, né? Por que eu passei pro Gabiru e não pro Luiz Adriano? Boa. E se eu te disser que eu tinha combinado com o Abelão? Presença Colorado, uma resenha pro torcedor colorado. Salve, galera, começando um novo projeto na internet com muito carinho para falar de paixão, para falar de bons momentos, para falar de algo que nos motiva, que nos vincula, que lembra de muitas alegrias principalmente, mas ser colorado é muito mais do que festejar, é uma paixão, é uma identidade. E para mim poder estar aqui no primeiro programa de estreia do Presença Colorada, segue lá no Instagram, @presençacolorada, segue no Twitter, Press Colorada, vamos estar no YouTube, vamos estar em todo que é lugar, poder ter duas referências do Esporte Clube Internacional, que tem muito a ver com a história, que tem muito a ver com a minha trajetória também como colorado. Eu estou muito feliz hoje, estou muito realizado de começar esse projeto. Estamos aqui na Fábrica do Futuro, grande presença. E, gente, nada mais, nada menos do que no primeiro Presença Colorada, a maior das grandes presenças. E um irmão meu, cara que me ensinou a fazer chalaça, porque eu era um cara comportado. Essa que é a verdade, entendeu? Então, com vocês, minha gente... Pedro Iada e Rafael Malenotti. Barbaridade, que legal. Cara. Que honra, né, mano, velho? Que honra, demais, né, cara? Que então, demais. assim, Yadley, o Rafa, ele morava sozinho quando a gente era moleque. E era meio que o QG da galera pra gente fazer música. Então, assim, toda aquela cena do rock gaúcho, tudo que a gente fez tem muito a ver com o Bafo de Bira, que era a casa dele. Isso. E tu... É o cara. O que tu fez pelo Inter, a tua história com o Inter, o que representa 2006, o que representa a tua chegada para o Inter, o que representa todos aqueles bastidores do que a gente viveu, isso é história viva, é história pura, assim. Então, pô, aquele cantinho em Yokohama, né, que virou o teu salão de festas, tudo que tu fez, eu e o Rafa somos suspeitos para falar disso, né, Malenotti? E eu queria, assim, ó, primeiro dizer para vocês que vocês estão completamente livres para falar, para abrir o coração pra gente. Tá, não vai chorar agora no começo, te acalma, né, irmão? Não sabe, é tipo assim, duas palavras e um choro, meu irmão. Mas assim, é um momento histórico pra gente e muito obrigado, Yada. E o que tu representa para todos nós, a virada de chave do Internacional com a tua contratação, a tua lesão, a volta por cima que tu dá, tudo que aconteceu naquele Campeonato Brasileiro
brasileiro de 2005 até a gente chegar à glória da Libertadores e do Mundial. Então, assim, uma honra, um prazer. Seja sempre bem-vindo. Eu quero dizer que no Presença Colorada vocês mandam, tá? Vocês são, tipo assim, as primeiras grandes presenças, mas eu quero dizer que o programa está de portas abertas para que a gente possa falar de uma paixão que tem muito mais a ver com paixão do que com vitória. Mas, se existe alguém com sinônimo de vitórias no Beira-Rio, chama-se Pedro Yardley. Boa noite, Pedro Yardley. Grande presença. Boa noite. E esse primeiro presença já é emocionado, né? Pô, o cara já começa chorando, a gente já começa a passar um filme na cabeça, né? De tudo que a gente viveu aqui dentro, né? Com essas cores, com esse símbolo. Então a gente tem muito assunto aí para falar. E o bom, né? Que é assunto vitorioso, né? Claro. Assunto bom mesmo, assunto de vitória, de paixão, de conquistas. E é um recorte maravilhoso dentro de uma história centenária, né? Então, tu seres um dos protagonistas desse recorte especial, né? Que mostra justamente esse período da maior conquista, né? Da história do futebol do sul do Brasil, né? Então, maior façanha, né? É a maior façanha, né? Tipo assim, nesse momento... Com assim, todo respeito. Nesse momento não é corneta, não é chacota, não é implicância, não é, né? Tipo, alfinetada. Não, é aquilo que é um fato, né? Nunca um time do futebol do sul do Brasil atingiu um nível tão alto como essa camisa atingiu contigo. Perfeito. Vestindo ela, né, e fazendo tudo que fizesse com todo o elenco, com toda a turma. Para mim, que respiro o Internacional e tal, e que carrego na minha pele aqui, né, o Internacional há muito tempo já. Já está desbotado, né? Para mim é impossível não me emocionar. Assim, a minha primeira pergunta para o Yardley, Malenotti, ela tem muito a ver com isso, porque o Yardley, ele foi protagonista onde ele passou, se identificou com todos os clubes, a tua história com Boca é marcante, isso é tão difícil, assim, mas claro que o título mundial, tudo que aconteceu com o Inter traz um carinho especial. E eu queria saber, assim, numa trajetória tão linda, tão verdadeira, de um profissional que se identificou e entregou tanto, porque às vezes assim a gente está falando em qualidade técnica, está comentando, mas o que o torcedor quer é entrega, e todos os minutos, todos os segundos da tua vida no Internacional, ela foi justamente trazida ou traduzida por essa entrega. Eu quero saber assim, quando que virou a chave que tu disse assim, meu Deus, Porto Alegre faz parte da minha vida, o Inter faz parte da minha vida, hoje eu sou colorado. Quando eu recebi a ligação do Fernando Carvalho, eu não tive dúvida. E se muita gente não sabe, eu acho que eu contei em alguns pontos aí, em algumas entrevistas, eu tinha contrato ainda em vigor no México, mas no momento que eu recebo a ligação do Fernando Carvalho, me falando do projeto, me falando das ambições que era o projeto, eu me emocionei, disse assim, não, eu quero estar junto, porque ele me colocou como uma peça importante. Quando foi isso exatamente? Isso na metade do ano de 2005, em junho ali, que eu estava de férias, porque lá no México era abertura e clausura, são 2 campeonatos que param no meio do ano, e em dezembro. E eu tinha contrato por 3 anos mais, mas eu liguei para o meu presidente e disse, eu tenho que ficar aqui, me deixa 6 meses aqui até o final do ano, olha o que eu fiz. Eu disse, não, vou ficar 6 meses aqui no Internacional, vou cravar o meu estilo de jogar, porque a minha trajetória pelos outros clubes teve sucesso porque era a minha maneira de encarar o jogo, né? Com paixão, com garra, com vontade. Então, por onde eu passei, eu deixei a minha marca. E eu confiava tanto no meu taco que eu disse, não, eu vou passar 6 meses aqui, ser campeão brasileiro e depois
a gente resolve os anos seguintes. O restante. Os restantes. Porque o primeiro projeto era ser campeão brasileiro em 2005. E eu estava nesse projeto, Fernando Carvalho, e depois Libertadores. Não se falava de Mundial até o momento. Sim, claro. Né? Era Um passinho de cada vez, né? brasileiro e futuramente 2006 Libertadores. E aí, no momento que eu recebo essa ligação, eu deixei dinheiro para trás, porque naquela época não se ganhava tanto, mas no México se estava pagando muita grana. Eu disse, não quero saber. Foi quando virou Quero a chave no futebol mexicano que começou a ter porque eles me contrataram fortes, do Boca, né? Eles me tiraram do Boca Juniors. E eu tive um ano muito importante também no México. Fui o destaque do time, do Dourados, né? E ia começar um novo ano, uma nova competição. Mas aí eu pedi para ficar no Internacional, porque no momento que eu queria jogar num time como o Internacional, eu queria jogar num time grande no Brasil. E tu começa muito bem a trajetória no Isso. Inter, começa fazendo gol, começa já Organizando, já começa a criando organizar. o vínculo com a torcida. E aí Sim, tu tem uma foi. lesão na clavícula, né? Isso, uma luxação de ombro. E Não, aí? foi amor à primeira vista. Foi bombástico assim o início. Foram Foi 5 impressionante, jogos, 6 assim, gols, uma foi coisa desse tipo. impressionante, eu me lembro. E aquela identificação, aquela maneira de jogar, a minha maneira de jogar com o torcedor, foi uma identificação, foi muito rápido. E ainda com o acréscimo das companhias que tu tinha no time, Não, né? aí- Porque ali era... Não, e eu me lembro muito dessa lesão, porque na época o Sobis era um jogador que era muito novo. Sim. E tinha e era criticado pela torcida, Sim. como muitas vezes a torcida não tem paciência com jovens, assim. E eu me lembro que tu arrebenta e o Sobis começa e vira aquele ponto de interrogação. Pô, e agora? Como é que vai o Sobis? Não sei o quê. E aí deu a casualidade da gente estar num programa de rádio e eu Mano Chains, aquela coisa toda. Daí que foi quando eu conheci o Sobis, ele foi entrevistado e eu disse assim, cara, não é porque tu tá substituindo o Yarley que começou arrebentando, que é um cara, que é não sei o quê. Tu tem que ter personalidade. Isso. Tu tem que ser o cara que não tem que ter medo do que tu tá fazendo. Bem pelo contrário, tu é um cara que é referência, tu sabe jogar, tu tem que estar com a tua cabeça tranquila. Perfeito. E ali ele fez 17 gols no Brasileirão, assim. Então, como é que foi a importância do Yarley, inclusive, para lapidar esse Rafael Sobis? Porque tu é um cara muito generoso, a gente sabe pela tua história. Então, provavelmente nos bastidores tu foi fundamental para dar essa virada de chave na carreira do Sobis também, né? Sim, sim. E era um guri que te escutava Guri, muito. gostei. Tá em casa. Ele escutava muito. O Fernandão também colou nele. Então a gente... ele era assim, sabe aquela... Tinha muita vontade. Calma, o ímpeto, né? Claro, o ímpeto juvenil, né? Era, Claro. queria, chutava muito. Toda bola que ele pegava, ele chutava. Calma, tem um momento certo, toca, se posiciona. E aí a gente foi conversando, ele foi entendendo, né? E importante também que logo na minha chegada no Internacional, tem um ponto importante, foi um grupo de torcedor me receber no aeroporto. E esse grupo de torcedor, ele me abordou e disse assim, Yarley, tu é um cara vitorioso, nós precisamos ganhar um título importante, nós precisamos da Libertadores, calma, eu estou chegando, vamos trabalhar, né? E prometi e cumprimos, né? Vamos trabalhar que a gente vai chegar lá. Sim, mas ainda assim, na reta final de 2005, quando houve toda aquela maracutaia ali e Sim. tal, como é que foi a tua percepção diante de uma situação que foge do nosso controle como torcedor e a ti como jogador também? Como é que foi essa situação, assim, né? Porque a pancada foi muito dura, assim, Foi e posteriormente a gente acaba descobrindo que realmente estava tudo, né, devidamente costurado para que aquilo acontecesse e a gente, como o ponto mais fraco, acaba, né, Isso. tendo esse revés de algo que já estava praticamente se consolidando, né? Porque Exato. em matéria de futebol dentro do campo,
foi mostrado, que porque éramos superiores, né? Isso, porque a gente ganha praticamente todos os nossos jogos, que ganhamos sem dúvida, Intervenção sem do intervenção, árbitro, né? porque foram jogos, não tinha nada, nenhum lance polêmico, uma coisa assim, nada, não. A gente Sim. ganhava de 3-0, 2-1, 2-0. Não tinha nada assim que dissesse, o jogo do Inter teve um probleminha ali, teve um pênalti, teve uma coisa. Não teve nada. E aí a gente ganha com autoridade, só que aí... Acorda no outro dia... Outros times que não tinham ganho, acabaram tendo que jogar, De novo. acabaram ganhando, conquistando pontos que não tinham, né? E aí houve um revés aí. A gente chega nos jogos decisivos. Nós já vamos voltar para esse ambiente, porque depois eu quero saber de ti também, essa mudança do Muricy pro Abel, que são duas figuras, assim, o Muricy ajudou a construir o pensamento tático e lógico desse time, obviamente, ele tem muito mérito, e o Abel chega como o pai, o cara que trabalha o emocional, não só junto com o técnico, com o tático. Mas antes, Alemão, eu queria saber de ti, assim, foi duas perguntas. Primeiro, foi o melhor time, o time que nos mais deu emoção, que é o time que a gente viu como Inter, já que a gente era muito moleque nos anos 70. Exato. Então, assim, foi o melhor time, foi o time de 2006. E como é que começou o teu vínculo com o Inter, assim? Porque tu é um cara muito identificado com o Inter, assim como eu. E eu queria que tu falasse um pouco para as pessoas. Eu acho que as nossas referências elas são próximas no sentido de que o Colorado já está presente na família, né? Então, a minha família Sem toda... dúvida. Na minha família toda de torcedores do Colorado, meu pai, minha mãe, meus avós. E tu perdeu teus pais muito cedo também, isso, né? mas aí perdi, daí já era anos 80 mesmo. Então as referências dessas dos anos 70, onde o Inter realmente, né, mostrou uma hegemonia no futebol e tal, com os times do Minelli e tal, aquilo ali foi me apresentado quando eu era criança. Então era... O Rio Grande do Sul se transformou num carnaval vermelho e branco mesmo, porque o Campeonato Brasileiro nessa modalidade começou em 71. Logo em seguida, 75, 76, 79, nessa primeira reta de Campeonato Brasileiro, o Inter teve essas 3 conquistas com um time que realmente entra para a história do futebol de todos os tempos, né? Com as referências do Carpegiani, do Falcão, enfim, de toda a turma, né? E para mim, e para a família que era toda colorada vivenciando aquilo, e eu com 4, 5 anos, isso aí era impressionante, né? E a final de 76... contra o Corinthians, eu lembro que a gente saiu assim numa carreata. Lembra? Eu lembro disso porque me aconteceu esse fato, assim. A gente saiu e eu tava com uma bandeira do Inter e nisso passa o ônibus passa um ônibus com torcedores do Corinthians, assim. Arrancaram minha bandeira. Daí assim, que veio a tua ironia. E despedaçaram a bandeira. Muita gente assim. não sabe, assim, tá? Mas o Rafa é um cara super querido, que se emociona muito, mas é um dos caras mais irônicos e mais chalaços que eu conheço. Então daí vem, né? Cara, lá se foi minha bandeira. Imagina eu com 4 aninhos ali, segurando a bandeira, passo o ônibus, né, com a Fiel ali dos anos 70, né? Arranco a bandeira, cara, destrói a bandeira, assim. E tu tem 2 filhas mais velhas hoje e tem o Lito, né? Tem o Lito, E todos eles vão contigo no jogo, anos. né? Tu tem esse vínculo familiar também, né? As minhas filhas vão há mais tempo, obviamente, por serem mais velhas, e porque a gente tem 3 cadeiras ali, que é a minha cadeira e a das 2. O Lito, né, já vai junto também, porque ele está com 8 anos, então até agora ele sempre entrou. Entra tranquilo. Entra tranquilo, vai ali e tal. Né? Mas as minhas filhas hoje, elas ficam me zoando, assim, né? E elas citam, por exemplo, elas têm aquele meme clássico, assim, dela assim, meu vô, Falcão, Figueiró, e assim, meu pai, Fernandão e Arley, assim, eu... voltando pro Muricy, Arley, tá? É foda. Pô, o Muricy era uma baita de uma referência, um cara que construiu a história ali, foi importantíssimo em 2005, a gente sai com aquele sentimento, sabe? Ironia do Corinthians, do DVD e tudo mais.
Vai o Muricy embora, o que o grupo sente assim antes do Abel vir? Porque o Abel rapidamente deve ter resolvido isso, mas deve ter sido outro baque também. Pô, chegamos lá, não deu certo, não por culpa nossa, porque teve intervenções externas que nos prejudicaram muito, e aí o nosso comandante, que é um cara que fez o time jogar por música, pula da barca. Porque a minha mulher, São Paulo, aquela coisa toda, com todo respeito ao Muricy. Justo São Paulo. Não, São Paulo e as patroas são complicadas, a gente sabe disso, né? Mas como é que foi esse sentimento nos bastidores do Inter, assim? Pois é, a gente... eu também gostaria de ressaltar, antes de responder a tua pergunta, por favor, é que a importância do Fernando Carvalho na formação do grupo, do elenco. Sim. Né? Juntamente com o Guto Ferreira, que na época era olheiro. Uhum. Aí tinha o Papito, os caras que trocavam ideia, que via jogadores, né? O Lisca, que trabalhava ali nos bastidores, na base e tal. Esses caras, Guto Ferreira, ficava observando os jogadores. E um dos jogadores fui eu, o Guto, lá na época que eu jogava no Ceará. O Fernando Carvalho já tinha anotadinho ali meu nome. Aí depois eu fui para o Paysandu, Boca Juniors, aí o Fernando Carvalho ficava olhando de longe. Na hora que se montou esse grupo, ele disse assim, agora está na hora de trazer o Yarley. Antes de ir para o Paysandu, tu já era monitorado, então? Já. Aí o Fernando Carvalho foi e disse assim, cara, agora está na hora de trazer o Yarley. O Yarley foi campeão com o Boca, sabe jogar aí Libertadores, é um cara experiente. É o que nós estamos precisando aqui para esse grupo aqui, juntamente com o Fernandão. E assim foi. E aí foi ídolo do Boca, né? Isso é um fato fora da curva, né? Não, exatamente. São poucos brasileiros que estão no Museu do Boca, né? E aí... Não é para qualquer um, né, mano? e aí o Muricy, eu chego no Muricy, o time redondinho, o Muricy tinha montado um time muito bom, muito competitivo, né? E... com o estilo dele, mais fechado, mais de cobrança, tá? E entra o Abel, com um jeito muito mais de gestão, mais de paizão, conversando, dando abertura e tal. E aí a gente muda o ano, né, com um outro tipo de perfil, mas com um grupo muito mais consciente, ferido por não ter sido campeão brasileiro. Sim. Né, e com muita gana de ganhar a Libertadores. Né? A gente estava com muita vontade, com muita Uma coisa sede, tem a né? ver com a outra. Tem, porque na pré-temporada... Teria tido salto alto, será, se tivesse sido campeão brasileiro? Não digo porque salto alto, time, mas pelo menos já ganhei alguma coisa. Aquele time estava montado para ganhar tudo. A gente não ia se contentar com o brasileiro só. Como a gente não se contentou só com o Libertadores. Sim. Exato. Não, e a prova que era um time tão intenso que ganhou do Barcelona, né? Isso. E o que falta, às vezes, para o futebol brasileiro para enfrentar os grandes clubes da Europa é a intensidade. Aquele time Perfeito. Era intenso, muito mais intenso do que qualquer time da América do Sul, né? E vice do brasileiro também. Né? Então, era um time que estava num nível muito alto. Né? Em termos de grupo, em termos de união. As peças e entrosamento. O Abel também já tinha batido na trave, né? Então ele vem com esse sentimento de voltar para o Inter. Ele deve ter falado muito sobre o vice-campeonato brasileiro dele também, né? E a gente brincou com ele. Fica tranquilo que aqui tu vai ser campeão. A gente falou para ele, fica tranquilo que aqui tu vai ser campeão. Tu tá vindo aqui pra... Que moral. Né? Foi. Que bacana. E assim, né? E o Abel, ele tem esse mérito de ele sabe usar da hierarquia e sabe não usar da hierarquia, né? Então, pelo menos assim, pra gente que vê de fora, e até queria a tua opinião, ele tem essa coisa de ser o pai e tudo, mas é um cara que ouve muito, né? Os bastidores ali, até acho que um excesso de muitos torcedores dizer assim que, o Fernandão e o Yarley montaram o time. Não, vocês montaram juntos. Existiu uma sintonia bárbara nisso, né? Assim, não é uma questão de montar, não, porque isso aí é antiético, né? Não é questão, a gente nunca houve isso, né? Esse tipo de intervenção, não, entendi. As intervenções era tática. As intervenções era
relacionado a cenários movimentação de de jogo, jogo, estratégia, né? Como marcar, alguma dica em relação ao adversário. Ó, eles estão atacando por esse lado aqui e tal. Fulano, vamos fechar mais esse lado. Cuidado, cicrano e tal. Ó, quem sabe a gente não pressiona ele um pouco mais. Tal, vamos tirar a bola dele e tal. E eram coisas mais pontuais de jogo. Não assim, joga fulano, sai cicrano, não. Isso nunca aconteceu. Nunca. E como é que é conviver com o Perdigão? Não, o Perdigão é a nossa alegria, né? Cara, é um monstro, né? É um monstro. É o Vampeta do Penta, tinha né? Tinha que manter ele ali na rédea, né? Uhum. Perdigão e tal, mas era um cara excepcional, né? Um cara que animava. A volta de 2006 foi espetacular, né? Espetacular. A churrascaria no Japão lá e tudo, né? E em todos os jogos, né? Todos os jogos a gente ia pro jogo alegre, puxava ali um pagode, uma alegria. Nossa semana, a gente jogava um futebol, ele estava junto. E jogava muita bola, né? Muita bola, muita bola. Né? Muita bola. Um volante moderno hoje, um volante que... Qualidade, principalmente no passe, né? E com inteligência, né? Inteligência. Que é um raciocínio rápido, assim. Perdiga era a alegria do time. Eu acho que assim, o maior elo que a gente tem, óbvio, é o Inter, né? Mas na época do Mundial... a gente foi convidado por um grupo de mídia para gravar o hino do Inter em japonês. Chegou até vocês nos bastidores lá, porque nos disseram que vocês viram isso antes. A gente tinha o Evandro Mota. Tá, que era o motivador, isso mesmo. Motivador, o cara que cuidava das nossas emoções, né? Dava uma pitada ali de motivação, não na dose certa, porque motivação, quem não estava motivado? Né? Pô, claro. Montou todo uma palestra com mensagem dos torcedores, mensagem de familiares, mensagem de superação de torcedores, incluindo também, né, essa gravação, esse fenômeno aí. Produção, a gente tem imagens do hino em japonês, então roda para nós. E mesmo assim, eu quero que Rafael Malenotti mostre a capacidade de armazenamento cerebral dele, porque a minha parte era muito fácil, era o Colorado, nada vai nos separar, que é Colorado, Zeta wa karenai, dokodemo ishiteko, tsumade mashiteru. A dele era mais complicada. Tu te lembra ainda, meu irmão? Era... Kokugi no undo ga koei, o internacional itsumo takakoi kiteiro. Aí tu fazia o ai. Toibasho made tsuretseiku, jijitsu de moriagaru ikite hikaru. Toshiga sugoi nagara shita ga kuru, hikari o abi nagara. Aí Tá, tudo bem. Como é que é a reta final? Eu vou pensar aqui um pouquinho. Nós temos uns vídeos aqui. Nós temos aqui. Não, mas é. Sorinoba. Kokugi no Colorado, Burajiro, Rikaru. Era isso aí. Pô, isso foi sensacional. Então bom. chegou o carinho do torcedor. Shori no Somichi Waruki, Kokugi no Colorado, Burajiro, Rokori. E nós não ensaiamos isso. Eu não disse pro Malenotti que eu ia pedir ao vivo, eu disse que eu ia mostrar imagens. Isso, né? Isso. Mas foi muito bacana porque foi no intervalo da conquista da Libertadores, né? Foi nesse período, né? Entre setembro e dezembro ali, né? Que daí o Neto Fagundes, né? Tocou violão, tocou né? Violão e tal, e a gente fez ali e entrou pra história, né? A gente já estava no clima, já saímos daqui no clima. Né? E desde o primeiro dia, né, da nossa saída daqui, né, com a torcida levando o ônibus ali até o aeroporto, já foi uma festa, já foi uma motivação, já foi um espetáculo, né? E o branco era em alusão ao Real Madrid mesmo? O que aconteceu? A gente joga, não diga que seja em alusão ao Real Madrid, mas aqui a gente joga o primeiro jogo
e a gente vence. Né? O primeiro jogo a gente vence e... Toma um susto, né? No empate uma ali, tensão, né? Nervosismo bateu. A gente era muitos jogadores ali jovens, jogadores que estavam jogando um jogo desse tamanho pela primeira vez, fora, né? O time sentiu o gol ali, Sentiu um pouco. E teve também o fato de que nesse período se perde o Tinga e o Sobis, né? Não, que eram referências quatro importantes, titulares, né? Tinga, Sobis, Bolívar e Jorge Wagner. Sim. Cara, 4 titulares Da conquista Funcionava muito bem o Alex e o Jorge Wagner ali na esquerda. Pra você ver o nível que era o nosso time. É verdade. Exatamente, exatamente. A gente traz o Vargas ali para dar um apoio no meio ali, mas praticamente a gente tinha o Alex, aí entrou o Monteiro ali no meio e a gente segurou o time. Né? O nível, né? Isso. E a aposta toda jogada em cima do Pato também, né? Sim, não, o Pato era um foi... menino fora da curva, um menino prodígio, né? Que tinha excelentes referências técnicas e tal. E tem que valorizar o Fernando Carvalho e o Abel, porque ele disse assim, não, cara, o moleque joga, vamos colocar ele para jogar. Claro. Né? E chegou pra gente, ele fez um coletivo, antes daquele jogo contra o Palmeiras, né? Mas quando Abelão... o cara é boleiro, você sente na primeira vez que toca na bola, né? Ele chegou para fazer um coletivo, meteu 3 gols no coletivo, aí o Abelão olhou assim, putz, não, pode trazer o menino, eu já vou colocar ele para jogar contra o Palmeiras. Aí ganhamos de 4-2, ele fez 2 gols, deu 2 passes para gol, e aí já... Encaixou a titularidade já. Sabe que, claro, 2006 ali, e ainda mais com o Ronaldinho, que para mim foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar, assim, com o maior potencial, que o Ronaldinho, o talento do Ronaldinho, por mais que ele tenha uma relação conturbada com o Grêmio, ele tava às ganhas ali, né? Não era um Barcelona meia boca, né? Como é que foi essa coisa dentro de campo ali? Teve alguma provocação, assim? Teve alguma soberba do Barcelona em relação ao Inter? Como é que foi assim esses bastidores dentro de campo nos 90 minutos ali? Não teve. Eles nos trataram bem. Eles apenas não esperavam um time foi inesperado para eles. Um time tão competitivo, né? Porque eles ganham de 4-0. Né? Eles ganham de 4-0 do América. O Indião com o nariz quebrado. Quando eles olharem que a coisa... O Índio vai vir aí, né? Tem que vir, né? O Índio vem certo. E voltando aqui para a camisa, a gente ganha o primeiro jogo. Aí quando a gente chega no vestiário, para a final, tá as camisas vermelhas. Tá as duas, em realidade. E aí, a gente ficou ali e tal, conversando, batendo papo. E aí surgiu a conversa entre nós. Cara, vamos de branco, cara. A gente ganhou a primeira. Né? O branco é Real Madrid, tocou nesse assunto. Uhum. Eles têm medo do branco. Mas, independente disso... nós ganhamos a primeira, então nós estamos já vai dar, a gente já vai entrar com sorte, uma coisa desse tipo. E nessas horas tudo ajuda, né? Qualquer lance, qualquer mínimo detalhe ajuda para que tu... Na parte mental, né? E assim a gente entrou, né? O bom jogador é o que aprende a canalizar a adrenalina a seu favor, porque a gente sabe como é importante canalizar a adrenalina a teu favor nos grandes shows, etc. Sim. O cara que cresce em decisão é o cara que pega esse arrepio, essa adrenalina e transforma isso em energia mais E a camisa era muito bonita, branca, sem assim. Dúvida. Não, espetacular, né? Caiu muito bem, né? Assim, vamos com ela. Fernandão, Yarley. Fernandão. O que é que eu vou falar do Fernandão? Tem uma tatuagem do Fernandão aqui nas costas. Monstro, né? Monstro. Sabe que a gente tem uma situação com o Fernandão, quando ele abriu o restaurante dele ali, a gente foi na inauguração e eu nunca me esqueci, assim, pra gente ver a humildade do cara. E o Rafa é testemunha disso. Tava a gente conversando com ele, ele diz assim, mano,
A única coisa que eu sinto falta aqui no Rio Grande do Sul é de me aproximar dos artistas. Eu gosto muito de conhecer as pessoas, de estar perto das pessoas. Então, eu tenho isso em Goiás e a única coisa que falta para eu virar gaúcho é estar perto de vocês, artistas. E eu olho assim pro Rafael e digo assim, cara, quem é esse cara? Que monstro é esse? Olha só, uma das maiores referências da nossa história, um dos maiores ídolos da nossa história, diz assim, eu quero estar perto de vocês, né? Hoje, assim, nessa cultura do mimimi, de blinda, assessor, tu tem um cara dessa magnitude, e não é só o Fernandão, o Sobis, sempre foram atletas que foram protagonistas onde passaram e sempre foram extremamente acessíveis aos torcedores, né? Sim, então, o Fernandão tinha um caráter, uma personalidade invejável, assim, né? Porque ele, cara, assim, dificilmente a gente teria ganho alguma coisa sem o Fernandão. Né? O Fernandão era o nosso pilar ali, o nosso líder, né? Sim. Eu dividi um pouco a gestão do grupo ali, mas o Fernandão sempre ele era o que nos representava perante a Abel e a diretoria, né? E ele era muito inteligente para resolver alguns problemas, toda hora estar discutindo com a gente alguma situação de jogo, o que estava acontecendo, nessa parte motivacional, ele sempre tinha uma palavra na hora certa, né? Que ele falava e a gente se enchia de forças, né? Então, o Fernandão é o nosso máximo ali, nosso eterno, né? Agora tu vê com a família, nós somos pais de família, etc. Mas na época do Beira-Rio Roots, era Coreia, era no Bar 4, do lado da 12, onde é que tu te espraiava pelo Beira-Rio? Sempre foi estadieiro, né? Tu sempre frequentou estádio, sim, né, Manoel? sempre fui no Beira-Rio, mas eu nunca tive um lugar fixo, assim. Eu tenho lembranças de realmente ter assistido vários jogos na Coreia mesmo, pela emoção que era, assim. Teve uma época que a Coreia ficava fechada até os 30 do segundo tempo e ficava uma galera em volta do estádio, e quando chegava os 30 do segundo tempo os portões eram abertos e a Coreia ia assim, tomando conta assim, em volta do estádio, assim, e eram os últimos 15 minutos de jogo. Aquilo ali transformava tudo, porque era um pessoal que não tinha dinheiro para entrar no estádio. Sim. Então o Clube do Povo, né, proporcionava isso para o povo, né? Sim. Então, a galera ficava em volta do estádio esperando os 30 minutos do segundo tempo, porque sabia que só ia assistir os 15 minutos finais, ou 20, com acréscimo, enfim, mas eram os 20 minutos que mudava o cenário de tudo, assim. Era... Quantos jogos foram decididos nos finais? Imagina, cara, com 5 mil pessoas em volta do apoiando, gramado, né? Porque o gramado ficava na altura do olho, assim. E aí tinha, né, às vezes tinha as ocasiões assim que os determinados polícias, né, os pessoal que fazia, eles dependendo de onde eles catavam um no público assim, não, aí esse aí não vai ver. Aí qual foi o teu maior perrengue no Beira-Rio? Agora o cara ficava de costas, assim, com os braços cruzados, assim, e o cara ia pro lado e o guarda ia pro lado, assim, o cara não via o jogo. Qual foi o teu maior perrengue, a história mais engraçada que teve no Beira-Rio? Ou uma história chalaça, assim, alguma coisa? Eu acho que quando eu fui preso foi bem engraçado. Pô, que legal. Não, vamos... corta aí. Eu fui preso, mas eu fui confundido. Né? Eu fui preso por engano. Tá, mas eu lembro que foi uma decisão de pênaltis numa semifinal de gauchão. E aí eu fui, né, carregado e fiquei numa cela vermelha, assim, e tal. E o pessoal que estava ali na coordenação da segurança e tal, eram todos gremistas. Os responsáveis. E aí eles ficavam assim... a gente até gosta da tua bandinha e tal. Pô, tu canta legal, tua bandinha é legal, tem umas músicas boas. Mas esse teu timezinho é muito fral. E aí eu ficava só assim, né? Fazer o quê? O que eu vou discutir? Que eu vou discutir com os caras, assim. E aí eu só me lembro, assim,
que era, né, que deu o empate e a decisão foi para os pênaltis, e eu só ficava assim na cela, assim, né, coçando o queixo, e daqui a pouco estourava o estádio. Eu falava, fizemos. E aí eu tentava contar assim, o que está acontecendo? O cara defendeu, 2 gritos seguidos, é porque a gente acertou e os caras erraram. Tá? E no fim a gente passou, né, para a final do Gauchão, mas eu não vi, né, não testemunhei. Mas o que interessa é que passou, né? O que interessa é que passou. Eu sou um cara muito supersticioso, assim, então às vezes, por exemplo, eu vou no banheiro, o Inter faz um gol, eu paro de ver o jogo. Já fica no banheiro. Já já. E meu pai também, assim. Acho que tá faltando eu ir preso, então, né? Vamos lá pra Beira-Rio, né? E o pai é assim também, o pai não se levanta. Eu vou a todos os jogos com meu filho e com meu pai. O meu guri nasceu no dia do Bi da Libertadores. Teve uma vez até que a gente fez um programa de rádio no Boteco Vitória, ele era bem magrinho, bem pequenininho, e ele disse assim, eu não vou lá porque eu vou ficar com vergonha do Yarda. Nós fizemos um programa junto, e eu fiquei constrangido, porque vinha a comida de boteco, e ele gosta muito de cebola e conserva, assim, e ele comia, daqui a pouco ele acabou com a primeira bandeja. Não é de comer, bem magrinho, não é que nem eu. Tá nervoso, veio a segunda bandeja, ele começou a comer, deu pai, só um pouquinho, né, cara? Mas essa coisa dos bastidores, ela acaba sendo fundamental. Eu tinha dizer, tem um outro lance que foi muito legal, assim, que a gente como a gente gravou o hino em japonês, aí teve uma matéria de TV, que daí eles caras nos levaram num restaurante sushi, e em 2006 eu ainda não tinha aprendido. E aí fomos eu, Neto Fagundes e o Chend, assim, daqui a pouco vem uma barca do tamanho dessa mesa, assim, e o Chend, assim, mas que beleza, né? E eu e o Neto, assim, só ficamos ali, né, de canto, tal, vocês não vão comer nada, não, obrigado e tal, né? E aí o Chend já aniquilou a barca. Eu fiquei desse tamanho, né? Mas, Yarley, em 2016 tu volta ao Beira-Rio com outro papel. Como é que foi essa experiência? Conta, assim, como é que tá a tua trajetória hoje no esporte, né? Tu também foi comentarista na ESPN, eu me lembro que tu comentava muitos jogos na ESPN. Como é que foi a tua carreira depois que tu, né, te aposentaste como atleta? Porque o futebol não tem como sair do teu DNA, da tua história, da tua trajetória. Exato. Logo quando eu terminei, eu fui para a ESPN, aí fiz um período ali como comentarista, mas estava estudando, porque o meu pensamento sempre foi de ser treinador. Né, treinador. E aí veio o convite, né, do Inter para mim ir para as categorias de base, iniciar ali, porque existia um projeto dentro do Inter na época, que era o Aprimorar, né, que sempre queria ter um ex-atleta ali para treinar os garotos, porque a mentalidade da época era o individualismo, né? O individual até o coletivo. A gente preparar ele bem, né? Toda essa parte técnica, toda essa parte emocional, individual, também, emocional, tudo. A gente preparar o garoto ali, né? Para depois ele tá pronto para desenvolver essa parte tática, né, coletiva do jogo. E esse programa é excepcional. Né? Sabe que eu acho que assim, um dos grandes equívocos hoje do Inter é não se dar conta em usar essas referências emocionais e históricas para a gente ter uma estrutura permanente de comissão técnica. Se a gente for pensar lá o Milton Cruz no São Paulo, toda a história, toda a trajetória, e o Klemer teve, para mim o Klemer tinha a faca e o queijo na mão para ser esse profissional, porque quando ele assume como interino e vai bem, ele é efetivado, e ali eu acho que foi um erro, porque ele deveria ser um patrimônio do Esporte Clube Internacional pelo conhecimento de causa, porque muitas vezes no futebol brasileiro tudo é muito simplório. Tu entrega, um time não está bem, o que tu faz? Entrega a cabeça do treinador. Mas tu tem que ter fisiologista, tu tem que ter um preparador físico. Pô, nós deixamos o Cristiano Nunes embora agora, sabe? Então baita profissional. Exatamente, assim. E aí tu usar essas referências como Yarley, como Fernandão, como D'Alessandro,
Alessandro, como o Klemer, eu vejo como fundamental, porque assim, pelo conhecimento de causa e pelo DNA, pelo exemplo que tu pode dar na base, por isso, assim, tu consegue ainda assim monitorar a base do Inter, como é que é teu relacionamento, como é que hoje de fora do Inter tu consegue monitorar, assim, como é que tu vê os jogos, ou tu te atém mais ao futebol profissional? Nesse período que eu tive na base do Inter foi um período de aprendizado, né? Porque eu fiz essa transição de ex-atleta para a parte acadêmica, né? Para a parte teórica, fiz as licenças da CBF, né? Faculdade ali de Educação Física, e aí a gente faz toda essa transição. Para quê? Porque sempre o meu intuito era de ser treinador e seguir carreira dentro do Internacional, como fez o Odair. Né? A história do Odair é linda, né? Então eu tinha eles como referência, o Odair, Loz, o próprio Klemer, né? Só que aí veio uma ruptura, né? No momento que entra a atual presidência, gestão, né? Eles praticamente fazem uma limpeza geral, né, de muitos profissionais com muita qualidade, com anos prestado serviço ali no Internacional. A gente tem que sair São né, descartados. São descartados, né? E a gente fica assim, meio que a ver navios, porque tu tem toda uma construção dentro, toda uma preparação. É tanto que no próximo ano as categorias, né, começam a colher alguns frutos vindo dessa nossa preparação, mas aí depois vem uma ruptura total, né? De cultura, de maneira de jogar, de estilo, de ruptura de encerrando o aprimorar, que o Internacional é pioneiro, né, nesse tipo de projeto. Se acaba com o Sub-23, que era uma marca do Internacional, quantos jogadores foram formados, quantos jogadores passaram pelo Sub-23, Oscar, Dourado, né? Porque o Inter foi campeão brasileiro de aspirantes justamente por ter o Sub-23. Então, muita gente não entende essa metodologia de Sub-23, porque os clubes que não têm tanto poder aquisitivo financeiro, porque o próprio Internacional estava passando por problemas, se tu tem uma captação, como o Inter tem, uma captação boa, de trazer o jogador semi-pronto e preparar ali já nessa fase final, é uma saída. E esse é um legado do Fernando Carvalho, que se rompe, porque eu me lembro na época que o próprio Romildo Bolzan usou isso como espelho, qual era o penso, que era o seguinte: eu tenho lá um sub-15, que é um baita de um time, e falta um lateral esquerdo e um centroavante. Então, em vez de comprar o cara com 23 anos, vamos comprar com 15. Qual é o melhor lateral esquerdo que tem no mercado? Qual é o melhor centroavante que tem no mercado? Para quê? Para formar o DNA colorado, para construir isso. E aí, se tu vai pensar assim, todos esses jogadores que geraram assim receita para o Grêmio vieram com esse molde. Sabe, o Wallace, Luan, o Cebolinha, que, né, amarrava a tua chuteira lá em Fortaleza, não é? O que acontece? Porque o que acontece? Para tu não ter o Sub-23, tu tem que ter muito dinheiro, tu tem que ter Que é o caso do Palmeiras hoje, que ele não tem, né? Tu tem que ter dinheiro, porque assim, ó, na época todo mundo queria vir jogar no Internacional. Quando ele foi campeão, todo mundo queria vir jogar no Internacional. Aí a barca ficou boa, né? Só que aí, ao passar dos anos, esses clubes começaram a injetar muito dinheiro, a ter muita grana e começaram a escassez de atleta no mercado. Tu tinha que formar esses atletas. Sim. Né? E tu acha que é por isso que a gente não... Faz muito tempo que a gente não revela ninguém em nível mundial? Também porque a questão financeira pesa aí nessa situação. Por isso que a gente tem que ter um pouco mais, uma metodologia bem definida, né? Essa criatividade de formar, ter o aprimorar, que é fundamental, né? Para essa formação,
né? E tem que ter profissionais identificados, porque se tu vai ver assim, pensando em gestão, tu vai ver o que ganha Flamengo, o que ganha Corinthians, se tu não criar uma identificação, se tu não tiver essa relação com a base, assim, nem questionando a qualidade dos profissionais, bem pelo contrário. Sim, agora, sim. não adianta só tu ter qualidade e ao mesmo tempo tu não ter o exemplo para contar a história, para aproximar, para mostrar o vínculo, para traduzir muitas vezes para um moleque que está num alojamento, que está longe da família, o que é o Inter e o que é resiliência para ser colorado, né? Eu acho que o maior problema que eu vi assim, nesse período aí foi essa ruptura do trabalho, né, de cultura, né, querer implantar uma coisa que de repente o clube não estava pronto. Sim. Né? E aí você tem vários atletas que foram mandados embora que a gente vinha preparando ele. E aí de repente, você traz outros atletas que ainda não sabem bem como é essa cultura, essa maneira de jogar, o estilo internacional dentro de outra fórmula de jogo, né? Até mesmo o próprio profissional. Se perdeu muito tempo e é para se voltar à cultura antiga. Não, nosso time joga mais desse jeito, né? O nosso estilo é mais assim. E aí é tipo como colocar 2, 3 anos fora, né? Na questão financeira, Mas aí de formação. regride muito os outros passos, né? Tu perde Exatamente. esses 2, 3 anos, mas... É você tirar o aprimorar, onde dentro do aprimorar tinha o futebol de rua, tinha o futsal, né? E isso são projetos muito importantes na formação. Que agregam valor, né? Que matura mais o atleta, dá mais qualidade para o atleta, dá mais elementos para que ele se desenvolva mais rápido dentro da formação, né, do Sensacional, futebol. Assim, ó, eu sou suspeito para falar, mas por incrível que pareça, para mim o jogo mais importante da história do Inter não é o Mundial contra o Barcelona, é o Morumbi. 2-1, sim. os 2 gols do Sobis. Vou te dizer por quê. Eu fui num bate-volta de avião e aí o seguinte, sacanagem, que estavam pagando até hoje. Nós ganhamos a Libertadores ali. Por isso que eu tô dizendo. E eu não entendia como um time do tamanho do Inter não tinha ganho a Libertadores. Por que para mim aquele jogo é a virada de chave da história do Inter? Vou dizer por quê. Porque ali eu acho que o grupo... a torcida pensou assim, nós vamos ganhar a Libertadores. Agora. Agora. E aí o seguinte, o São Paulo quis dar uma de malandro, porque ele botou a torcida embaixo do placar eletrônico com a Independente em cima. Sim. Então, o torcedor do Inter, para não tomar mijo, ele tinha que ficar atrás do placar eletrônico, embaixo da marquise. E aí, Arley... Eu cheguei lá, mesmo com a minha altura e tudo, eu não ia conseguir ver o jogo porque era muita aglomeração de colorados, assim. E eu olhei para os deuses do futebol e disse o seguinte, cada copo de mijo que eu tomar vai ser um gol do Sobis. Tomei 2 copos de mijo. E voltei todo mijado no bate-volta do avião ali, que foi um avião fretado para conseguir ir e voltar. Estávamos nessa. Então, foi para mim ali, aquele jogo, e o que o Inter jogou ali. 2-1 foi barato, porque era para ter sido uns 3, 4 aquele jogo. O Inter jogou muita bola ali, né? Que cada torcedor ele tem o seu jogo, né? Cada torcedor ele tem o seu momento, né? Tem outro que vai falar que é o jogo da final. Quem foi ao Japão, com certeza. Do Japão, eu acho que ele para mim tá acima de tudo, porque por se tratar de Barcelona, de um campeonato mundial. Mas tem jogos na própria Libertadores. E aquele contra-ataque, né? Tem jogos na própria Libertadores ali, né? Contra a LDU. Que baita jogo que a gente vira o jogo ali. Então vai ter torcedor que se identifica com o jogo, né? Com o momento. Principalmente aqueles torcedores que viajaram para assistir quando o Inter estava jogando fora do Beira-Rio. Sim. Isso aí tem essa história, coisa, né? Esse tipo de experiência que o torcedor vivencia. Aquela coisa do gaúcho que tá fora do Rio Grande do Sul e vai no CTG, né? Agora,
Um cara que é muito criticado, assim, quer dizer, que todos nós pedimos perdão para ele é o Gabiru. Sim. Só que é o seguinte, né? O Gabiru, antes de vir pro Inter, era a seleção brasileira. Aham. O Gabiru jogou muita bola. Sim. O tapa que ele dá no gol da final Sim. é um tapa de quem conhece Lógico, muito, não é? né? Ele Não já- é para qualquer um dar aquele tapa ali ele já- e desviar do goleiro. Só que é o seguinte, vamos ser sinceros aqui, né, Alemão? Tá, Quando sai o Fernandão e entra o Gabiru, mas tu eu sabe- faço assim, meu Deus Mas do tu céu. sabe que nesse caso que tu tá falando dos copos de mijo, eu lembro que a gente tava voltando de a minha banda tava voltando de um show que era no Paraná, foi perto da Argentina, e na nossa equipe técnica tinha os gremistas, né? Tipo, né? Tinha a graxa ali, tinha os gremistas. E aí eles foram na Argentina ali, enfim, e eles trouxeram umas quilmes de litro, assim, e taparam o nosso ônibus. Eles vinham e diziam assim, ó, pra gente assistir o jogo amanhã. Ó, não. E nós já ali naquele clima assim, puta que pariu, né? E tal, né? Eles prontos para dar uma secada brutal e tal. E aí a gente vem do Paraná, é muito longe, quando chega umas 7 da manhã, a gente não vai conseguir chegar em Porto Alegre. E aí a gente para em Vila Assis, que é um município aqui próximo, né, uns cento e poucos quilômetros de Porto Alegre, e a gente para ali. Tá, daí a gente, né, começa o jogo, 8 da manhã e coisa e tal. Cara, quando o Fernandão vai sair, assim, vai entrar o Gabiru, cara, bate o desespero em todo mundo. E aí eu só falei assim, ó, calma, rapaziada, vai que é ele que vai entrar para fazer o gol. Cara, 7 minutos depois acontece o lance, cara, e a galera vem e me abraça, E assim, tinha que ser, e né? me joga para cima, assim. Eu falei assim, né, porque, tipo assim, cara, a gente é torcedor passional, cara, a gente fica apavorado com qualquer situação. Né? E aí tu sai a referência máxima para tu ver como o cara foi importante até nesse momento, né? Ele saiu para que entrasse o cara que ia fazer o gol. Então o Fernandão é predestinado realmente em todos os momentos da trajetória dele como profissional mesmo, né? E eu tenho essa lembrança, eu falei assim, ó, calma, rapaziada, vocês estão surtando, velho. Tá 30 do segundo tempo, velho. É a hora que entra a turma na Coreia, da Coreia e tal, para assistir os últimos 15 minutos. Esse lance está marcado na história de todo torcedor do Inter. O Índio, o jeito que tu carrega a bola, pô, tapa pro... Tá o Luiz Adriano para um lado, exatamente. Todo mundo quer saber, eu rodo o Rio Grande todo aí, todo mundo quer saber por que eu passei pro Gabiru e não pro Luiz Adriano. Boa, responde. Não, o Gabiru tava mais centralizado. Tava isso mais, aí, óbvio. Era passe de gol, né? Tu botou ele na cara do gol. Bandeja, que isso, né? foi Se eu te disser que Foi com a mão, né? Aquela minha maneira de olhar ali é só encenação, só pro Belete, enganar o Belete, né? Claro, Mas o cérebro que é já tinha importante definido. isso também, óbvio, já tinha definido. E o Gabiru, inteligentemente, assim, me deu um espaçozinho ali do Belete, porque ele podia correr pela frente, Isso. mas o jogador... A movimentação foi perfeita, do né? nível do Gabiru, né? O cara E aí, quando inteligente. teve um ano de celebração do Mundial, que fizeram uma festa no Nós Gigantinho. que carregamos ele, Daí né? o Gabiru entra com a taça, assim, e eu e o Changes estavam ali. Botando- Eu só olhei pro Changes assim, vamos. vamos, Changes. Aí eu pego numa perna, ele pega na outra, assim, a gente ergue o levanta aí. Gabiru e tal. Tem que levantar, Nós temos né? essa foto, produção? Temos, É claro. Né? Mas pra gente finalizar, porque assim passou voando o papo, né? Primeiro agradecer a todos vocês, foi demais, e sejam sempre bem-vindos. Valeu, né? James. Pô, uma honra. Que demais. Mas 2 momentos desse jogo. Primeiro, a referência que o Yarley virou para o futebol mundial em ter habilidade para segurar a bola ali no escanteio. Sim. Tá? O que estava passando pela tua cabeça ali? Vai dar, tá Ninguém tudo vai certo, tirar essa ninguém bola vai de tirar mim. essa bola. Exatamente, né? Todo o ataque do Barcelona era um perigo, cara. Todo... E Tá. aí, tu E aí olha ali, depois, e a segunda pergunta que tem a ver com isso. E aí falta. Último lance do jogo. Ronaldinho Por vai isso. cobrar. Não, exatamente. Todo lance que ia Ronaldinho, Deco, aí tava Iniesta, tava Xavi. Eu falei assim, não, cara... impressionante. E eu olhava Índio com o nariz quebrado. O Ceará já muito cansado Sim, de marcar. Cara, vou segurar aqui para descansar ali. O Klemer fazendo cada defesa.
né? Então, eu disse assim, ó, estrategicamente, e se eu te disser que eu tinha combinado com o Abelão? É? Tinha. No intervalo, eu disse assim, Abel, com 30 minutos, eu vou levar a bolinha para o canto, vou segurar ela ali e deixar o tempo passar. Cara, quem não ia querer ir para os pênaltis com o Barcelona? Claro. Vamos ser realistas aqui, né? E aí a gente faz o gol, aí é que a estratégia era mais bem-vinda, né? Claro. É tanto que num momento do vídeo, depois você assistir, você vai ter um momento que eu falo com o Abelão. O Abelão faz assim, eu Chegou assim, a hora. tal. Aí a bola vem, eu levo umas duas, 3 vezes ali, a gente vai fazendo o tempo passar. Eles ficando isso desespera, nervoso, né? Desespero. O Ronaldinho xingando o Deco, o Belete, esse cara entre eles discutindo. Ah, que coisa linda. Né? Então, eu acho que foi bem-vinda, né? Que coisa linda. Que coisa linda. Não tem como a gente acabar esse primeiro episódio sem pensar em tudo isso que aconteceu. Muito obrigado, Yardley. Muito obrigado, Rafael Malenotti. Sejam sempre bem-vindos. Prazer imenso. A gente está aqui justamente para gerar um conteúdo pensando em rever, em ter um bate-papo descontraído. Espero que todo mundo tenha gostado. Deem sugestões de entrevista, deem sugestões de pessoas que possam estar compartilhando aqui conosco. Então, muito obrigado a todo mundo que está nos dando essa audiência, mas muito obrigado, Malenotti. Valeu, muito gente. obrigado, Pedro Yardley. Uma honra, uma satisfação pessoal. Queria que vocês aproveitassem justamente esse final do primeiro episódio do Presença Colorada. Parabéns, Changes, pela iniciativa. Parabéns para a turma aqui da Fábrica do Futuro também. Galera do Bisturi também, grande presença. Da Bisturi, é isso aí. Eu acho que para a gente colocar um produto desses de nível no ar, precisa realmente de um time forte. E aqui está a turma toda aí representando lindamente. Presença Colorada já chega, né, dando um pontapé inicial de alto nível. Eu só tenho, né, agradecimentos a fazer a ti. Né? A gente já se encontrou tantas vezes desde a conquista até hoje. E é sempre um prazer imenso te reencontrar e ouvir as histórias, relembrar. E eu acho que isso é que é o bonito, né, e o intuito do Presença Colorada, que a gente perpetue esses materiais aí para que fiquem disponíveis aí para todos os colorados que vão nascer daqui para frente, e todos os que já nasceram têm essa possibilidade. Obrigado mesmo, Yardley. Valeu, Changes, pelo convite. Valeu. Yardley, tuas considerações finais. Muito obrigado mesmo. Uma grande presença. Eu acho que eu não tinha dito grande presença ainda. Eu só falei no começo. No começo assim, falou. A maior delas. A grande presença. Pedro Yardley, muito obrigado. Eu te amo. Obrigado. É sempre uma honra, um prazer estar na presença de vocês aí. Eu tenho uma grande consideração por vocês. Sou fãzaço também, e dizer que a gente poderia fazer aí vários podcasts, que assunto aqui tem de sobra. E assunto bom, né? Assunto vitorioso. Obrigadão também. Que bom. Valeu. Muito obrigado. Valeu, galera. Muito obrigado pela audiência. Obrigado. Divulguem, compartilhem, sigam, façam um escambau aí, porque a gente está aqui com muito carinho para passar um conteúdo, grande presença no Presença Colorada. Valeu, galera. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Valeu.